Olá, terceiro ano! Hoje vamos falar sobre a competência 1 na redação do Enem, que trata da modalidade escrita padrão formal da língua portuguesa. Mas o que isso significa? Bem, nós temos a modalidade oral e nós temos a modalidade escrita. As duas modalidades se apresentam no padrão informal e no padrão formal. O que vai mudar é a situação da comunicação. Na modalidade oral, nós usamos o padrão informal no contexto familiar, no círculo de amigos, nas nossas conversas cotidianas. E na modalidade escrita, nós encontramos o padrão informal em tirinhas, em charges, em memes, em posts das redes sociais, nas conversas por aplicativo. Na modalidade oral, nós encontramos o padrão formal em apresentação de telejornal, em palestras, em entrevistas. E na modalidade escrita, nós encontramos em documentos oficiais, em provas, como a redação do Enem, em textos literários, em notícias, em reportagens. Um exemplo de uso da modalidade escrita no padrão informal. Acho melhor vocês ficarem por aqui. O mundo de onde vocês vieram está muito mais perigoso. Vejam que esse tá é uma redução do verbo estar. Isso é muito comum, nós usamos cotidianamente. Porém, na modalidade escrita formal, deve ser evitado. E o que é avaliada na competência 1 da redação? Duas categorias, a estrutura sintática e os desvios. Na estrutura sintática, será verificada a forma de organização das orações e períodos. Essas orações são completas? Esses períodos são formados por coordenação, por subordinação? Há fluidez na leitura? Essas orações estão justapostas? Ou seja, elas estão ali lado a lado, mas sem a pontuação? Existe excesso, ausência ou repetição de palavras? Quanto aos desvios, eles podem ser gramaticais, que se referem à pontuação, à regência, à concordância, ao uso da crase, dos pronomes e ao paralelismo sintático. O que é o paralelismo sintático? É a repetição da mesma composição da oração. Todo parágrafo começa da mesma forma, por exemplo. Os desvios podem ser de convenções da escrita também. Aqui vão entrar acentuação, ortografia, uso do hífen, a separação silábica, uso de letras maiúsculas e minúsculas. Escolha de registro. Vai ser verificado se há marcas de oralidade, como aquela redução que a gente acabou de ver aqui no exemplo. Gírias, internetês e escolhas lexicais. Ou seja, o uso de palavras com sentido equivocado. Isso ocorre quando o participante não tem segurança sobre o significado da palavra e usa essa palavra num contexto em que não é devido, não cabe ali. Agora nós vamos ver exemplos dos níveis. No nível 0, nós temos aquela redação em que o participante demonstra total desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Veja um exemplo. Cinema, tipo de artes importante que precisa de más tecnologias. No Brasil tem cinemas, falta cinemas em regiões do Brasil. Não tem roças, rural. Vejam que a estrutura sintática, ela inexiste. E não existe nenhuma fluidez na leitura desse texto. Há problema de pontuação, na verdade é quase ausente. Os erros de ortografia, de acentuação, são inúmeros. Vejamos outro exemplo. Num cinema, a gente tem um telão e som e muito bom. Precisa de melhorar para as pessoas que querem no cinema. Porque toda tem direito de ir. Hoje já tem tecnologia e aproveitar isso, né? Cinema, shoppings, praças, apresenta lá, trazer a alegria para a população. Dá para entender alguma coisinha a mais do que no exemplo anterior, mas também a estrutura sintática é muito prejudicada pela forma com que o participante escreve, porque ele não tem domínio da modalidade escrita formal. No nível 1, nós temos aquele texto avaliado com 40 pontos, em que o domínio é precário.
Antigamente não tinha tanta filme para lançar, para a pessoa assistir filme, mas também passou o tempo, as pessoas começam a ficar interessadas de ir no cinema. Daí surgiu ator, diretor, começou a ter democracia no Brasil. Já existe aqui, né, uma estrutura um pouco melhor, como se o participante estivesse falando, né? Então as marcas de oralidade aqui estão muito fortes e muitos erros também, muitas inadequações. Então nós temos muitas reduções, problemas de ortografia, de acentuação. Brasil está grafado com a letra minúscula e ausência de vírgula também. No nível 2, nós temos os textos com 80 pontos, que apresentam um domínio insuficiente da modalidade escrita formal. Nas pequenas cidades do Brasil, os números de cinemas duplicou, um sinal de que a indústria do cinema no Brasil está evoluindo e ficando mais fácil o acesso. O aumento de cinemas gera mais empregos, mais renda para empresas, etc. Aqui a estrutura sintática ela está um pouco melhor, né? A ideia já está melhor apresentada, porém nós encontramos muitas inadequações, ou seja, muitos desvios de acentuação, de concordância, de uso de maiúscula, redução, ortografia, concordância novamente e também ausência de vírgula. No nível 3, nós temos aqueles textos com domínio mediano. A partir daqui se encontram os concluintes do ensino médio, aquele participante que frequentou a escola regular, que tem um domínio mediano, no mínimo um domínio mediano. Hoje em dia, o cinema é um passatempo comum, mas muitas pessoas não têm esse privilégio. A maioria das cidades pequenas não tem cinema e muito menos shoppings, que é onde normalmente tem cinema, o que é algo negativo, porque o cinema traz cultura para as pessoas. Nós percebemos aqui a repetição da palavra cinema. Além disso, tem um problema de acentuação, que na verdade é de concordância, o verbo não está no plural. Um problema de estrutura, porque essas duas orações deviam estar separadas por vírgula. Outra questão de vírgula. Vejam que aqui nós temos já menos desvios do que no nível 2, mas praticamente todas as linhas apresentam algum desvio. Nível 4, 160 pontos. É preciso ter muita atenção aqui, porque a diferença entre o nível 4 e o nível 5 é muito pequena. No nível 4 estão os textos que têm um bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e tem, no caso, poucos desvios e poucos problemas de convenções da escrita. Vejamos o exemplo. O aumento do número de salas de cinema no Brasil pode dar a impressão de que a arte cinematográfica se tornou acessível a todos. No entanto, isso não se comprova na realidade, pois a maior parte da população brasileira continua excluída dessa forma de lazer, já que vive em situação econômica precária. Além disso, essas salas estão concentradas nas grandes cidades apenas. Há aqui um excelente domínio, na verdade, da estrutura sintática. Porém, o candidato, nesse parágrafo aqui, apresenta 3 desvios. O fato dele apresentar 3 desvios coloca esse texto no nível 4. Por quê? Porque no nível 5 só são admitidos 2 desvios. Vamos ver o exemplo do nível 5. A primeira exibição pública de cinema ocorreu no ano de 1895 na França e aos poucos difundiu-se pelo mundo, tornando-se uma rica fonte de entretenimento, inclusive no Brasil. Entretanto, assim como outras artes, o cinema não é acessível para todos, mas apenas para os privilegiados que vivem em centros urbanos. Vejam que, no exemplo anterior, o texto parece muito mais interessante, mas lá ocorrem 3 desvios, e neste aqui nós só encontramos a ausência de vírgula na expressão na França. Isso situa o texto no nível 5, que é o nível máximo, porque não tem problema de estrutura e apresenta desvios, mas como exceção. E também não existe reincidência, ele não comete novamente o mesmo desvio. Admite-se, portanto, aqui uma falha de estrutura
e no máximo 2 desvios. Bem, pessoal, é isso. Espero que trazer essas informações para vocês ajudem, né, vocês com a prova. E boa sorte. Até o próximo vídeo.